Boa tarde a todos, aos internautas também, boa tarde. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa existência e sobrevivência do espírito. A imortalidade é uma realidade incontestável. O homem, inclusive o materialista, sempre teve dela a intuição, sendo ele criado por Deus e tendo nele o germe da vida futura. Os gregos, mesmo os anteriores a Sócrates e Platão, criam na sobrevivência da morte. Pitágoras, famoso matemático que viveu no século VI a.C., divulgava que a alma era imortal e estava sujeito ao renascimento. Lá na antiga Pérsia, no século VII também, antes de Cristo, os zoroastros também falavam da imortalidade através de forma de adoração. E ficou muito conhecida, né? Nas escrituras zoroastrianas, que afirmavam que a imortalidade da alma do justo, sempre em alegria, iria para o céu, mas a dos mentirosos não. Entretanto, a ideia da imortalidade já fazia parte da religião dos Zoroastro. Também os egípcios era fundamental a crença na imortalidade. Acreditavam que a alma, após a morte, seria julgada por Osíris, o deus principal do mundo do além. As religiões da Índia, Vedismo, Brahmanismo, Hinduísmo, Jainismo, meu Deus, quanto ismo, Budismo, afirmavam a crença na imortalidade. Então, a imortalidade da alma após a morte também no judaísmo. Em seu princípio fundamental, ensina que acreditando na justiça divina, consequentemente, cremos na imortalidade da alma. E de que maneira poderia conciliar o fato de tantas pessoas sofrerem numa vida? O Alcorão ensina o homem, tem uma alma que se continua após a morte. Seu destino futuro depende do que ele fez enquanto habitou o corpo físico. Jesus, na sua caminhada na terra, apresentou a vida futura, ao falar das bem-aventuranças e as recompensas prometidas ao servo fiel. Colocou todos os homens no mesmo nível de salvação e eternidade. Allan Kardec, em todas as suas obras, nada mais faz do que nos mostrar as influências que os nossos atos presentes terão a nossa vida futura. Então vamos falar um pouquinho lá do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência de observação que vem revelar aos homens provas irrecusáveis à existência e à natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas incessantemente ativas na natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Aí uma pergunta: existe alma? Existe espírito? E o que é a alma? Os espíritos respondem: um espírito encarnado. Olha só, um espírito responde.
um espírito encarnado. O que era antes de unir ao corpo? Eu estou falando, gente, do livro dos espíritos, tá? A pergunta 134, 134. O que era antes de unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um ser inteligente que povoa um mundo invisível e que reveste temporariamente um envoltório carnal para purificar e esclarecer. Ainda fiz uma brincadeira, sabe? Então, nós somos inteligentes quando nós estamos lá, né? Livres. Aí quando a gente chega aqui, a gente emburrece, né? Ainda fiz uma brincadeira com você. Então, mas não são os espíritos inteligentes que povoam o mundo espiritual. Existe no homem outra coisa que a alma do corpo? Existe um laço que serve, que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e é necessário para que possam comunicar-se um com os outros. Esse laço que o espírito atua sobre a matéria, reciprocamente, tanto na matéria como no espírito. O homem, formando assim, três partes essenciais. O corpo e o ser material, semelhantes ao animal e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. O princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como frutos, o germe, o perisperma e a casca. Então são três. A outra pergunta: a alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório. E essa questão vocês vão encontrar em mais vezes no livro. E aí ele diz, repito sem cessar. O corpo pode existir a alma? O corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda a união definitiva entre a alma e o corpo. Então, depois dessa união, está estabelecida a morte do corpo, rompe os laços que o une à alma, e a alma o deixa. Então, assim, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. A alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. O que seria do corpo? A próxima pergunta. O que seria do corpo se não tivesse a alma? Massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejas, menos o homem. Ainda a questão do livro dos Espíritos. Espera aí, gente. Me perdi aqui. Um momentinho. Vamos lá, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde pode encontrar a prova da existência de Deus? Numa verdade que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá.
Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe e ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar todo o efeito, todo efeito de uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Realmente, se a gente negar a causa, a gente está dizendo que Deus não fez nada. O que é o espírito? O espírito é um princípio inteligente. O espírito, na linguagem do homem, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável para vós. Ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Lá na questão 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A resposta: a inteligência é atributo essencial do espírito. Como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. E aí ele faz uma observação, né? Allan Kardec faz uma observação lá no Livro dos Médiuns. Diz assim: a dúvida que diz a respeito da existência dos espíritos tem uma causa primeira, a ignorância. A sua verdadeira natureza geralmente são ignoradas. São imaginados como seres à parte. Normalmente, quando a gente, logo no princípio do Espiritismo, eles queriam fazer as experiências dividindo, né? Eles não sabiam dividir, lógico, eles não acreditavam na lei apenas natural, não acreditavam nas leis espirituais. Então, eles queriam analisar apenas o fenômeno em si e esqueciam que por detrás daquele fenômeno poderia ter uma inteligência maior, né? E aí o Kardec faz essa observação, né? Então, vamos lá. A respeito da existência dos espíritos, tem causa primária a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente, são imaginados como seres à parte da criação, cuja existência não está demonstrada. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, essa crença necessariamente se funda na essência de um princípio inteligente, fora da matéria. E essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Não se dá para analisar um espírito sem a existência do princípio espiritual, né? Ambos são juntos. Para que o espírito, para que essa nossa forma tenha vida, há um ser inteligente primeiro, há digamos assim, uma matéria espiritual por trás. Então, o desconhecimento dessa natureza dos espíritos eles não sabiam, né? Eles queriam entender por que os espíritos interviam na natureza, né? E esse total desconhecimento fazia que eles não acreditassem que existia alma, que existia espírito. Mas isso, assim, algumas pessoas, por quê? Algumas religiões, elas não afirmavam como Kardec, mas elas tinham a noção de espírito, ela tinha a noção que a nossa alma é imortal. Se a crença dos espíritos e suas manifestações representasse uma concepção singular, produto do sistema, por que ela se mostra tão vivaz entre os povos antigos, nos modernos, nos livros sagrados e nas religiões conhecidas? Ora,
As almas que povoam o espaço são precisamente a que chamamos de espírito. Os espíritos são seres, pois as outras coisas senão a alma dos homens, despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, a sua existência seria hipotética. É isso? O que é sobrenatural e o que é maravilhoso? Aí ele classifica assim: tudo que for contrária às leis naturais, o homem pensa que tudo que está fora das leis naturais é fantástico e maravilhoso, porque desconhece as leis naturais do espírito, ou seja, a de Deus. O homem marca limite no poder de Deus. Sim, inclusive ele humaniza Deus, né? A gente tem essa mania de humanizar Deus, né? Imagina, não conhecemos nem as suas leis e temos essa petulância, né, de limitar os seus poderes. As manifestações dos espíritos fora do corpo é de natureza diferente. A alma mantém a sua individualidade, mas está sobre as leis de Deus, cujas leis ainda desconhecemos, mas que ao longo das nossas encarnações compreenderemos as suas leis. Lá no livro dos Espíritos, ele faz a pergunta, né, se a gente é dado ao homem conhecer todos os segredos de Deus. No nosso orbe é difícil, né? Mas quem sabe, com as nossas reencarnações, com as nossas lapidações dos nossos defeitos, das nossas mazelas, dos nossos orgulhos, quem sabe nós ainda seremos um espírito de escala maior, né? E pelo menos chegar um pertinho dele, conhecer o segredo dele não, né? Porque ele é o Criador, né? Mas quem sabe um espírito evoluído, quem sabe tomando conta de uma nebulosa, né? Nós todos aqui, né? A pessoa que legal. Mas isso demora. Allan Kardec nos diz: acompanhai a doutrina e vedes todos os elos ligados uniformemente. O Espiritismo, esclarecendo sobre esta força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas. Após a explicação e conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos na ordem das coisas naturais que a doutrina apresenta, todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver, pois se baseiam apenas nas leis que regem o mundo material, esquecendo que são duas leis, princípio material e espiritual. Daí as causas, a explicação das causas do sofrimento quando a gente tem conhecimento das leis naturais e das leis espirituais, a gente consegue entender as diferenças dos sofrimentos, né? Ai, por que um sofre tanto? Por que aquele é tão pobrezinho? Por que aquele é tão doente? Claro, se ele não abusou dessa vida, né? Que trouxe já desde tenrindade. É lógico que ali por detrás tem uma causa, né? E é essa lei que às vezes o materialista não entende, né? Que por detrás de um efeito tem uma causa. Ora, se no passado eu fui uma pessoa tremendamente déspota, né? E se Deus nos quer um espírito livre, um espírito perfeito, eu não sei se eu poderia escolher a minha prova, mas digamos que quando tem a reunião lá, né, meu anjo de guarda, o meu familiar, porque às vezes os nossos familiares, entes queridos que estão do lado de lá, pode dar uma pitadinha, né?
E aí eu falo, eu quero vir assim, eu quero vir assado, eu quero vir assado. Aí quando a gente chega aqui, gente, quando é aqui, o negócio pega, né? A gente chora, a gente grita, né? A gente fica bravo, a gente fica nervoso. Mas são escolhas que nós fizemos no passado. Então, esse é o efeito daquilo que nós fizemos no passado ruim e que nós vamos vir aqui, numa vida de encarnado, sanar essas nossas dívidas, né? Aí, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês a respeito da comprovando, né, que os espíritos existem, mesmo quando não encarnado, né? Aí eu trouxe aqui para você o fenômeno da exteriorização da alma. Olha só, ele está sentadinho, né? E ali ele está tendo um desdobramento. Quando é que isso acontece? Nem te conto. Às vezes a gente pode estar dormindo, mas às vezes não. Eu vou ler aqui um pouquinho e depois eu vou contar um caos para vocês. Durante o sono, quando o corpo descansa, os sentidos estão inativos, podendo verificar que a gente age como uma vela. Tem uma vela entre nós. Vê, ouve através dos obstáculos materiais. Isso aqui não é obstáculo. Eu consigo ver o que tem atrás. As paredes, as portas ou qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, paira livre sobre a natureza, assiste multidões de cena. E tudo isso ele realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos, o ouvido, nada percebendo. Assim, quando o médium está bem, digamos que ele está mais do lado de lá, sono, ele não vê realmente quando o corpo sai. Mas às vezes tem uns meio teimosos, né? E aí você vê o seu corpo saindo, né? E aí o que acontece? Você entra em desespero e você volta, né? Aí quando volta é aquele susto, né? Legal, que você, meu Deus do céu. Mas então, é que o corpo desliga parcialmente dessa matéria, né? Lógico que tem que ser parcialmente, porque senão você vai. Então, a gente é seguro pelo aquele intermediário que eu disse para vocês no princípio. E ali o médium, ele, às vezes, gente, dependendo da nossa afinidade, a gente vai fazer coisa boa, sabe? A gente vai ajudar uma pessoa, né? A gente vai, às vezes, abraçar uma pessoa, né? Mas às vezes também a gente vai no inferninho, né? E quando volta bem ruinzinho, né? Aí então ali mostra que a gente não é só corpo físico, né? A gente tem o corpo material, mas tem o corpo espiritual que é livre, que vai aonde quer. Aí eu trouxe também as casas assombradas. Falam muito desse fenômeno, né? E é muito conhecido. Numerosos casos e lugares de casas mal assombradas, cujas paredes, assoalhos e móveis se movem e fazem ruídos e pancadas. Dentro do espiritismo, né, o espiritismo fundou-se, né, digamos, numa casa mal assombrada, né, com aquelas duas, a família, em 1848, a família Fox, que lá residia, esqueci o nome da rua e do lugar, né, mas Raisville. Então, lá todo mundo sabe que havia o espírito mascate, né? Um mascate, o Charles é alguma coisa, que havia sido assassinado,
E aí, como que é que ele comunicava com as pessoas, né? Com batidas, né? Com ruídos, né? E assombravam as meninas, né? Até que foi feito todo aquele processo, tudo, e ele veio, teve a oportunidade de conversar com as meninas, dizendo que ele tinha sido assassinado. Não foi na época que elas estavam lá que acharam depois a ossada dele, né? Então a gente pode ver, as casas mal assombradas existem. Às vezes, um espírito que é muito apegado à matéria, né? Por isso que a gente fala assim, gente, não é para jogar tudo fora, não dar valor ao que vocês têm. Não, é sim. Nós temos que ter uma boa casa, nós temos que ter um bom carro, nós temos que vestir uma boa roupa, comer uma boa alimentação. O que nós não podemos ter em nós é o apego exagerado. Entende? Aliás, apego nenhum, né? Usufruir, porque daqui nada é nosso. Porque quando a gente vai para lá, não leva nada. E às vezes, os espíritos ficam tão agarrados. Ai, a minha joia, a minha prateleira, as minhas panelas, mulheres, as minhas panelas, o meu fogão novinho, eu vou morrer, vou deixar aqui. Não, eu vou ficar tomando conta do meu fogão, né? Sim, sim, a gente dá risada, mas é sério, né? Então, assim, a gente fica, o espírito fica pegado. E aí, quando a pessoa fala assim, bom, eu vou alugar a casa. Meu Deus. Olha, você pode fazer 1000 orações, tá? Rezar muito. Aquele espírito ainda vai te perturbar por um bom tempo. Aí, quando ele tiver consciência, né? Porque no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, a gente também continua tendo ajuda, sabe? De vez em quando vem o nosso... De vez em quando, ele vem sempre, a gente que vê ele de vez em quando. De vez em quando, o anjinho de guarda fala assim, ô querida, vamos, acorda, você já foi, né? E a gente xinga ele, né? Ih, já foi o quê? Eu tô aqui, bela, linda, fogosa, tomando conta do meu fogão, né? Aí ele fala assim, gente, tá na hora de ir, né? Então, são essas casas mal assombradas que a gente fala, né? Outras também, que às vezes a gente escuta pedradas, né? Antigamente tinha mais isso, hoje em dia já não, os espíritos já não querem mais isso, não. Eles querem outra coisa. Mas antigamente sim, nós éramos mal educados. Então quando a gente ia para lá, pro lado de lá, a gente leva essa má educação, né? Não pensa que assim, a gente, a dona Sandra é calminha aqui. Então, quando chega do lado de lá, é que eu vou ser eu mesma. Então, se eu sou braba, se eu esbravejo, se eu jogo pedra, eu vou continuar fazendo isso. Então, por isso que é bom a gente se educar do lado de cá. Não ter esses apegos, né, demasiados, nenhum. Porque eu ainda gosto das minhas bolsas, mas tudo bem. Eu vou, com vagar a gente vai deixando, né? Gente, a gente sempre tem apego a alguma coisa, né? A minha filha tem aos sapatos, né? Aos sapatos. Olha, você vai lá na prateleira dela. Gente, é uma loja. Coisa linda, tudo arrumadinho ali, sabe? Eu falo assim, tá mundo velho, quando eu for pro mundo espiritual, pode levar tudo, né? Vai calçar um monte de espírito lá. Mas brincadeira à parte, mas é isso, gente, a gente tem que se desapegar, porque senão a gente vai fazer parte dessa casa mal assombrada, né? E é normal às vezes as pessoas virem aqui na casa, na nossa casa ou na casa espírita, né? E dizer que não se sente bem numa casa, né? Eu comprei uma casa, eu não me sinto bem, parece que quando eu tô deitada, puxa a coberta, sim, é aquela senhora lá pegada ao fogão, né? Que fala assim, minha filha, vai, levanta, que isso aqui é tudo meu. Mas é mais ou menos isso, gente. Depois, eu não sei se tem mais. Tem mais? Os fenômenos das manifestações do espírito daqui.
das escritas. Então, esse fenômeno são os fenômenos de, como fala? Psicografia. Esse aí, eu falo assim, é o mais comum? Não, não é o mais comum. Foi um dos fenômenos, né, que a própria espiritualidade incentivou, né, na época que Kardec fazia pergunta para a mesa, né, para os espíritos, uma maneira mais fácil, né, mais rápida dos espíritos se comunicar, porque até então era através de batidas, depois através da cestinha, que ela ia procurando as letrinhas. Aí depois veio o lápis, né, que colocava o lápis, e aí o lápis começava a escrever sozinho, sem a ajuda do médium. Existia uma força espiritual maior que movia o lápis. Mas aqui, normalmente, quando os médiums têm essa habilidade, eles normalmente ficam inconscientes, ou às vezes semi-inconscientes, né? A gente pode ver como Divaldo, né? Divaldo, quantos livros ele escreveu através desse fenômeno, né? E às vezes quando eles escrevem, às vezes não, normalmente quando eles escrevem, não são eles que estão escrevendo, redigindo o que está escrevendo. Há uma força espiritual maior contando o que se passa. Aqui mesmo nós já tivemos na nossa casa, né, os recados, né, que os espíritos vinham através do Zé, dizendo, né, olha, fulano está aqui, Beltrano está aqui, manda um recado aqui, manda um recado ali. Esses são os fenômenos das escritas, né? Que mais? Então, é a psicografia direta, obtida por meio de prancha, como eu disse para vocês, né, indireta. Depois a manual, que era direta, obtida pelo médium, sob a influência do espírito, podendo ter ou não consciência, né, que é o Chico, o Zé, Divaldo, né, que eles são inconscientes, eles não são semi-inconscientes, eles são inconscientes. Nós temos aqui na casa também o Roberto, o Kujawski, que são psicógrafos inconscientes. Eles só tomam consciência daquilo que escreveu quando volta à consciência. E depois a escrita direta, né, produzida espontaneamente, sem o concurso da mão, do médium ou do lápis. Essa é interessante, porque aí o médium pega um papel normal, né? E ele entra em transe e quando de repente a gente abre, tem um recadinho ali. Então é isso, gente. Depois nós temos a clarividência, mas acho que aqui eu não consegui colocar. Não, pode deixar essa aí mesmo. Aí tem a clarividência, que é sonambúlica, as percepções que se verificam no estado do sonambulismo não podem ser transmitidas pelos órgãos. É a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades que ele goza. Então, assim, a alma ali quem está vendo ali é a alma. Ela é a alma que dirige aquele corpo, né? E normalmente, eu vou contar uma história para vocês. Quando era bem pequena, tinha o quê? Uns 12 anos, não, menos. Eu estava no 2º ano primário. Eu tinha uma colega chamada Silvia, e essa menina, todo mundo falava que era doença.
Na época a gente não sabia, né? Então, ai, tadinha, era louca, né? Considerada louca. Por quê? Quando ela dormia, você tinha que fechar a casa toda, porque ela saía. E aí a minha mãe era da filosofia evangélica, mas ela, assim, eu digo que minha mãe eu não sei, eu digo que ela é uma mambi, sabe? Sabe bruxinha? É uma bruxinha. Porque assim, ela tem um sexto sentido muito ligado, sempre teve um sentido muito ligado, ela tinha uma percepção das coisas, bem diferente, era um espírito bem diferente. Isso naquela época, quando eu tinha 8 anos. E ela dizia assim, a sua filha não é doente para a senhora, sua filha não é doente. Ela era evangélica, mas ela falava assim, tem um espírito que acompanha a sua filha. Aí a mulher ficava apavorada, meu Deus, a alma do outro mundo acompanhando a minha filha. Aí ela falava assim, ora por ela, né? E o dia que você puder, você vai e acompanha. Aí essa senhora acompanhou. Um dia ela deixou a porta aberta e ela acompanhou. Ela chegava até a porta de uma casa, um portão de uma casa, e não entrava. Ali ela ficava sentada um pouquinho, depois ela levantava e vinha embora. A senhora ficou intrigada com aquilo, né? E aí um dia minha mãe falou assim, você descobriu onde? Eu falei, ela vai em tal casa assim, assim. E você já foi lá, bateu na casa, para ver se tem alguém? E essa senhora foi um dia. E lá tinha uma senhora idosa, acamada. Então assim, através do sono dela, dessa movimentação que ela fazia, a alma é a alma, porque o corpo é matéria, né? Era o corpo que movia a matéria. Ela batia nas casas que tinham necessidade. Então ela não era louca. Eu fui entender isso agora, né? Mas a minha mãe já sabia, né? Que era uma coisa boa. Mas também não é sempre que as coisas são boas, né? Mas nesse caso, a Silvia, ela tinha essa clarividência. Depois, os fenômenos das mesas girantes, né? A comunicação dos espíritos através dos movimentos, né? Também prova que ali tem um espírito, tem uma alma inteligente que movia aquela mesa, né? Depois, as manifestações dos espíritos pela audição e pela palavra. Então, os espíritos podem se comunicar pelo aparelho auditivo. Ele não vem fofocar, não. Ele só vem falar as coisas para o médium, às vezes até escrever ou até falar um recado que tenha que dar. E a pessoa tem essa aparelhagem e escuta o espírito falando, né? Também pode falar através do nosso mental, né? Que aí a gente pensa assim, meu Deus, estou ficando louca, né? É mais fácil escutar, né? Escutar, você fala, foi fulano que falou, Beltrano que falou. Agora, quando fala aqui dentro, você fala, tô maluca, gente, né? São coisas realmente que existe e prova, a doutrina espírita prova que isso é possível, né? Nós não somos só matéria, somos matéria enquanto precisamos de uma certa forma espiar ou melhorar, seja lá o que for, através da reencarnação a gente precisa dessa matéria. Não quer dizer que não há um espírito em nós, uma alma em nós. Depois as manifestações de materializações e aparições, né, que os espíritos, quando vidente, né, em vigília, ele consegue ver o espírito, né? Mas aí nessa aparição que eu estou falando, somente o médium, aquele que tem a mediunidade,
que olha o outro espírito, que vê outro espírito, né? E aí ele conversa, ele fala, toma informações, né? Por exemplo, como agora, né? Então dá informações, né? Para acalmar, ficar tranquila. Então a gente vê, faz de conta que não vê, mas a gente vê. E também tem a materialização, né? Porque aí precisa ter um médium, né? Essa é a parte das guias, lá adoro quando ela fala isso, essa parte que tem ectoplasma, né? Ele doa o ectoplasma para ele para materializar, visualizar o espírito. Às vezes a gente vê ele um pouco transparente, né? Mas dá para ver nitidamente. Ou às vezes assim, só por fumacinha. Sou eu que estou batendo? Só por fumacinha, né? Que são materialização. Mas daí precisa de um médium de efeitos físicos, né? Que é esse que manda para o espírito um pouco do ectoplasma dele. Depois, a xenoglossia. Nós tivemos um caso aqui no fórum, né? Legal, né? E eu estava vendo um dia, né, que são espíritos, né? Que se comunica com línguas que ele nunca aprendeu, né? Médiuns que falam línguas que nunca aprendeu, né? E passa recados, conversa normalmente com a pessoa com línguas estrangeiras. Aqui nós temos o Panergi, que mandou, né, através do Zé, com idioma, pois é, coisa linda, né? Não é espetacular, não é fabuloso, mas é gostoso saber como que a gente é, né? Como que a gente pode ser. Através de depoimentos assim, que a gente tem consciência que nós somos espíritos imortais, né? Através desses depoimentos que a gente fica sabendo que nós somos espíritos imortais. Porque até então a gente não valoriza, né? Como que a gente machuca o nosso corpo, né? Como a gente faz tanta besteira, né? Gente, Kardec diz, os nossos atos de agora, do presente, nós estamos fazendo para o nosso futuro, né? Então vamos fazer a coisa legalzinha, né? E para quando ir para o outro lado não dá tanto trabalho para a espiritualidade, né? Eu tenho certeza que eu vou dar... Não tenho certeza não. Vou tirar isso da cabeça. Mas há uns tempos atrás, eu falava com as minhas filhas, falava assim, olha, eu vou ter que ter um papo cabeça com o meu mentor para avisar quando eu estiver lá do outro lado, né? Porque senão eu vou continuar mesmo na minha lerdeza, vou continuar levantando, lavando o rosto, levando o netinho para a escola, buscando a outra no trabalho, levando a filha para fazer compra, sabe? Esse mesmismo nosso, né? Que aí a gente acaba fazendo. Então eu falo para o anjo de guarda, olha, me avisa, tá? Quando eu estiver do outro lado, me avisa. Vocês aí na mesa mediúnica também, falam, dona Sandra, você já foi. Sossego fácil, tá? Então é bom, sempre é bom a gente deixar um recadinho para vocês. Se eu for primeiro, gente, aquele que me vê fala, dona Sandra, fica lá, a senhora já foi, tá? Mas então, depois tem os espíritos que comunicam através de instrumentos, né? No telefone, eu não quero receber esse telefonema, tá? Então assim, que eles vão, né? E nós temos, né? Grandes pessoas que fazem estudo, né, sobre a telecomunicação através do mundo espiritual, transcomunicação através do mundo espiritual, né, e que tem notícias dos irmãos do lado de lá. Às vezes aparece na televisão, manda recadinhos, né, através de telefone. Hoje em dia não tem fax, né, mas tem os, como é que é?
as mensagens, né, no telefone, né? Você vê assim, oh, mas é difícil de acreditar, né? Mas existe, gente, existe, tá? Nós temos ali a Sônia Ranaldi, uma das moças aqui que estuda esse tipo de transcomunicação. E depois nós temos a experiência, né, da quase morte. Então são os espíritos que clinicamente, né, é dado como morto, né? Não, esse é outro. Não, esse aqui que eu vou falar é aquela, como eu falo, gente? Quando o espírito, isso, quando ele entra em coma e vai visitar, não estou dizendo assim para ele que ele vai embora, mas ele vai visitar um parente, ele vai dar um breve adeus, né? Aí você em casa fala assim, nossa, parece que eu vi fulano me abraçar. Então, são espíritos, né, que mesmo na fragilidade do corpo físico, né, mas o corpo espiritual é livre, e ele gosta daquela pessoa e ele vai lá e abraça, conversa, às vezes dá beijo nos netos, nos bisnetos, na tataraneto, e depois ele vai para o mundo espiritual, né? Relatos que pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do Espiritismo e de algumas religiões que aceitam a reencarnação. Agora aqui, eu acho que acabei, gente. Podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que procuram, de ânimo sincero, com inteligência, com perseverança. Assim, a noção da imortalidade se destaca pouco a pouco nas sombras acumulada pelo sofisma e negações. A alma humana se afirma em sua empreendedora realidade. Realmente, a doutrina espírita está recheada de exemplos, está recheada de fatos, né, textos e contextos, experiências de irmãos, né, maiores, que vêm, né, e deixam escrito, Kardec, por exemplo, quanta coisa boa, quanta coisa gostosa. Se a gente souber um tiquinho só do que ele deixou, se a gente souber um pouquinho só da experiência que ele teve juntamente com os espíritos desencarnados, compilando o Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, a Gênese, nossa gente, a gente não tem dúvida de que a nossa alma realmente é imortal, né? Essa gama de fenômenos, diz Leon Denis, a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a intervenção dos espíritos, da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto de fenômenos em suas variadas formas. É mesmo, e quem veio dizer que a alma existe, que o espírito existe, foi o pessoalzinho do lado de lá, né? Então, gente, obrigado por vocês me ouvirem, né? Vocês são educadinhos, né? Eu tenho certeza que vocês não vão assombrar ninguém, né? Tenho certeza que vocês não vai levar nada, não vai levar fogão, sapato, nada, vai deixar tudo aqui, né? E então, e que um dia, né, nós nos encontraremos lá. E vamos lembrar, porque a alma, ela é livre, né? A gente sabe que é livre. Ela é individual, né? Mas ela leva nela, é gravado nela,
as coisas boas que a gente faz aqui. E quando a gente um dia for, eu quero viver mais, né? Mas um dia quando for pro lado de lá, a gente possa encontrar os amigos, né? Os nossos parentes queridos, né? O meu pai, né? Que já foi há um bom tempo. Eu sinto saudade dele. Não é uma saudade doída, né? Não é mais uma saudade gostosa. Mas seria bom encontrar. Eu não encontro ele no mundo espiritual porque eu não estou preparada ainda, né? Eu recebi um recadinho de que eu ainda não vejo meus parentes, os meus avós, que às vezes eu tenho vontade de ver. A vovó Ferreirinha eu vejo, mas os outros meus parentes eu não consigo ver porque ainda tenho um laço muito forte com eles, né? Então, quando a gente está preparado, aí a gente vai encontrar com esses nossos amigos. E que vocês também se preparem, né? Nessa vida, bons pensamentos, bons atos, porque tudo que a gente faz aqui, um dia vai ter um respaldo, né? Então, que seja um respaldo bom. Obrigada, gente.